A paz do Senhor, a paz de Cristo. Vamos para mais um dia para sermos desafiadas a nos tornar mulheres de oração. Hoje eu queria que você abrisse a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E o tema de hoje é: aceite a cumprir a vontade de Deus. Existem duas boas maneiras de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. É lendo a palavra e orando. Lendo e orando, lendo a palavra e orando a palavra, nós vamos cumprir a vontade de Deus. A leitura diária da palavra de Deus ajudará a compreender qual é o querer do Senhor para a nossa vida para todo sempre. Então, ao fazer o que sabe, ser sempre o desejo divino, você lança um alicerce que a capacita a descobrir qual é a vontade específica de Deus para a sua vida em particular. Por exemplo, sempre é da vontade de Deus que você o louve. Quanto mais adorar e louvar a Ele, mais você compreenderá os detalhes da vontade dele para a sua vida. A vontade eterna de Deus para as nossas vidas é que você viva pela fé. Nós ontem estudamos isso a respeito da fé. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Hebreus 10, 3. A vontade eterna de Deus para as nossas vidas é que nós o adoramos, que nós venhamos a adorá-lo. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus 4, 10. A vontade de Deus é que você orai sem cessar. Além de descobrir o querer de Deus em sua palavra, você também deve orar para receber o entendimento, a sabedoria e a iluminação pessoal de que necessita para andar na direção correta. Por que eu devo desejar a vontade de Deus? Para entrar no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Eu devo desejar a vontade de Deus para viver com Deus para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 7, 21. Eu tenho que desejar a vontade de Deus para evitar os desejos da carne e viver para Deus. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. Devo desejar a vontade de Deus para receber a promessa de Deus. Você precisa perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Hebreus 10, 36. Precisamos desejar a vontade de Deus para evitar sofrimentos desnecessários. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3,17. E como descubro qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus? Primeiro, diga a Deus que você vive para fazer a vontade dele. Escravos, obedeçam não apenas para agradá-lo quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, 5, 6. Como eu vou descobrir a vontade de Deus? Pedindo sabedoria a Deus para ajudar a compreender qual é a vontade dele. Não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Peça a Deus que capacite a fazer a vontade dele. O Deus da paz os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Hebreus 13, 20, 21. Descubro a vontade de Deus ouvindo a voz de Deus ao meu coração. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21.
descubra a vontade de Deus, louvando a Deus e lhe dando graça. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Eu descubro a vontade de Deus, pedindo a Deus que opere a vontade dele em nossa vida para a glória dele, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Depois de saber o que fazer, faça. Depois que você descobre a vontade de Deus, você só tem uma opção: realizar e fazer a vontade de Deus. Assim que souber qual é a vontade de Deus, é muito importante que você obedeça. Jeremias ficou bravo com os israelitas porque pediram que ele orasse para saber se era desejo de Deus que todos ficassem onde estavam ou fosse para o Egito. Ele orou, recebeu a resposta, mas o povo não fez aquilo que o Senhor instruiu. Você vai ler essa história lá em Jeremias, capítulo 42, 20 e 22. Contando isso, que o povo vai, pede uma resposta de Deus, Deus responde, mas o povo não quer obedecer aquilo que Deus ordenou que fizesse. Orar para saber qual é a vontade de Deus e depois não cumpri-la nos traz consequências sérias. Vem sobre as nossas vidas consequências sérias, porque uma coisa é eu ser ignorante e eu não saber. Outra coisa é eu saber e eu não cumprir aquilo que eu devo fazer. Então, amadas, que nós venhamos colocar diante de Deus todo o nosso coração, pedindo ao Senhor e fazendo um compromisso com Ele, que além de buscar respostas de Deus, nós vamos cumprir quando Ele nos responder. Amém? Jonas é outro exemplo, que Deus deu uma ordem e ele não cumpriu a ordem de Deus. E ele teve que sofrer as consequências por essa desobediência. Quando ensinou os discípulos a orar, Cristo os instruiu a dizer: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. É assim que nós também devemos orar. Não importa aquilo que nós queremos, devemos querer o que Deus deseja. Amém? Isso é que nós devemos fazer. Nós devemos sempre orar colocando a vontade de Deus acima da nossa vontade. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a cumprir a tua vontade. Senhor, vem instruir o nosso coração, Pai amado, para agradar o teu coração, fazendo a tua vontade. Que nós não venhamos a ser como os israelitas, que te buscaram a respeito de uma resposta, quando receberam, fizeram totalmente ao contrário. Não obedeceram, não cumpriram a tua vontade. Que assim não sejamos nós. Buscamos, estamos, Senhor, em busca. Senhor, nos fala, Senhor, nos responde. Mas quando tu nos responde, nós não queremos cumprir aquilo que tu estás a nos falar. Senhor, que isso não seja o nosso coração, mas nos ensina a sermos obedientes e a cumprir o teu propósito e a tua vontade. Porque essa, Senhor Jesus, é verdadeiramente o real motivo da nossa vida. É agradar o teu coração e fazer a tua vontade. Assim, Senhor, como Jesus falou, nós queremos falar também. Senhor, que seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. Sim, meu Deus. Como Jesus estava no jardim de Getsêmani e Jesus te pede algo, mas ele termina dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Senhor, não queremos aquilo que desejamos. Queremos, Senhor, aquilo que tu deseja para nós. É assim, Senhor, que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição para nos tornar mulheres de oração. Que Deus te abençoe.